Vocês, muito feliz em estar aqui, mesmo que à distância, mas estar aqui junto com vocês, tentando superar esse problema que a gente está tendo no nosso país hoje aí, né? É importante a gente lembrar que é uma quarentena, não é férias, não é para sair, não é para viajar, é para a gente ficar mais quietinho em casa, tentar evitar ter contato com outras pessoas. A gente não sabe quem está com o vírus, é muito perigoso, né? Vamos tentar ficar em casa. E às vezes tem pessoas que não pensam nele próprio. Às vezes pensa, poxa, eu sou forte, eu sou jovem, mas você tem um avôzinho que é mais velho, uma tia que é mais velha, e essa doença aí pode chegar nessa pessoa através de você. Então, para evitar esse tipo de problema, vamos tentar não sair de casa, vamos tentar ficar o mais quietinho possível, né? É a hora da gente botar em dias aquelas séries que estão atrasadas, é hora da gente começar a ver um filmezinho à tarde, da gente fazer alguma brincadeirinha com o irmão, com a irmã, chamar o pai e a mãe para fazer alguma brincadeira em conjunto. É hora de a gente começar, principalmente, acho que vamos ver o lado positivo de tudo, né? Tudo tem um lado positivo. E o lado positivo desse coronavírus aí talvez seja justamente a gente poder se aproximar mais das pessoas que são da nossa casa. Vamos pensar desse jeito. Bom, também não podemos ter prejuízo. A gente não sabe quando é que vai terminar essa quarentena, né? Pode ser que ela dure mais tempo do que a gente prevê aí. Então, para a gente não ter prejuízo, o Plural deu para a gente a oportunidade, deu para a gente aí uma chance de estar fazendo aulas online, né? Não só o Plural tem essa ferramenta para a gente levar até vocês, mas o governo deu essa oportunidade de a gente compensar essas aulas com aulas online. Então, para a gente não ficar para trás no nosso conteúdo, não tomar muito prejuízo no tempo que a gente tem para fazer isso, né, e depois acabar não tendo que sacrificar mais do que a gente já está sacrificando de não ir nas aulas, a gente vai ter algumas aulas online, tá ok? Bom, a ferramenta que nós vamos usar no Plural é o Maestro. Esse Maestro, a gente vai ter tanto esses conteúdos que eu vou passar para vocês aqui nessas aulas online, através desses vídeos, quanto nós vamos ter também algumas atividades. Provavelmente as provas, os testes que vierem a ser feitos já serão feitos através do Maestro. O Maestro tem como a gente abrir e fechar os períodos das provas. Então, provavelmente a gente vai chegar e falar, olha, tem uma atividade lá no Maestro para vocês, que ele vai abrir 9 horas da manhã e vai fechar 9h40. Esse horário vocês têm que fazer essa atividade, ela vai ser avaliativa. Então vocês vão fazer o quê? Vão ir lá no Maestro nesse horário e responder as atividades que estiverem lá. O Maestro dá a oportunidade não só de ter questões objetivas, como também questões dissertativas, que você vai ter que escrever alguma coisa lá. Então vai ser igualzinho a prova mesmo, só que você vai poder fazer no conforto da sua casa, tá ok? Como é que a gente vai tentar fazer essas nossas aulas aqui então nesse período? Vamos tentar fazer uma aula explicando a matéria e uma aula depois corrigindo as atividades. Nessa aula que eu estiver explicando a matéria, eu já vou deixar para vocês quais são as atividades que eu quero que vocês façam do livro. Vocês vão ir lá no livro, fazer, e a gente faz uma outra aula fazendo a correção dessas atividades. A gente agora, por exemplo, já está entrando no módulo 7, mas tem uma atividade do módulo 6 para a gente corrigir. Então agora eu vou dar aula para vocês. Eu não tenho quais foram as questões que eu marquei com vocês do módulo 6, mas amanhã eu vou estar indo lá na escola, vou pegar esse material que eu tenho lá, o livro que eu tenho onde eu marquei, e aí a gente vai corrigir essas atividades, mais as que eu vou passar para vocês hoje, para vocês fazerem, tá ok? Uma coisinha que eu já vou deixar claro para vocês, como a gente está fazendo em casa aqui, não é na escola que eu estou, não estou no estúdio profissional, então pode Theo entrar correndo pela porta ali de uma hora para outra, pode Janaína dar um grito com o Theo lá na sala, pode Bruno me gritar chamando alguma coisa, pode alguém tocar o interfone, pode acontecer um monte de coisa. Então, a gente vai ter que se adaptar a isso aí, né? Fazer da nossa casa um estúdio improvisado. Então vai ser improvisado, mas vai ser legal, vocês vão gostar, tá beleza? Sobre os seminários, pessoal, a gente tem algumas pessoas na sala que não apresentaram o seminário ainda, tá bom? Esse pessoal que não apresentou o seminário, que não deu tempo de apresentar o seminário lá na sala, vai ter uma vantagem. Vai ter a vantagem de poder fazer isso em casa. O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês filmem, igual eu estou fazendo aqui, eu quero que vocês façam a filmagem da apresentação de vocês. Vocês vão apresentar o seminário e me enviar pelo WhatsApp o vídeo.
que eu vou fazer? Eu vou avaliar esse seminário desses que ainda não apresentaram pelo vídeo que vocês vão estar me enviando. Ah, já sei que vai ter um monte de gente falando, ah, mas vai ser uma vantagem para essas pessoas, porque eles vão estar apresentando sozinho na casa deles, eles não vão estar com a pressão de uma sala cheia de aula. Gente, eu sei disso, mas agora é o jeito que a gente tem para terminar esse seminário. Se Deus quiser, a gente vai ter aí, né, logo, fim dessa quarentena, a gente faz um outro seminário nos próximos bimestres aí pra frente, certinho, com todo mundo na sala, vai ser uma beleza, todo mundo vai poder se superar, vencer esse nervosismo apresentando. Mas apresentar também na frente da câmera não é fácil, eu já vi isso, não estou muito confortável aqui, prefiro muito mais a sala de aula. Então essa galerinha que tem que apresentar, vai chegar lá, vai fazer a filmagem da parte que você tem e vai me mandar no WhatsApp falando, olha professor, a minha parte era página tal, esse conteúdo, e estou apresentando para o senhor aqui agora. Apresenta para mim, beleza, eu vou dar nota para vocês através disso daí, tá bom? Outra coisa, eu não sei quem é que falta ainda, porque eu não estou com a lista, eu estou gravando esse vídeo aqui no domingo. Eu provavelmente vou na escola segunda-feira, vou pegar o material que eu tenho lá, e vou ter esse material aqui em casa para estar avaliando certinho quem é que está faltando. Então eu não vou conseguir falar para vocês agora. Eu sei que tem gente que ainda não apresentou. E esse pessoal que ainda não apresentou vai ter que ser através do vídeo para a gente, tá bom? Vou falar sobre 7 tipos climáticos muito característicos. E dentro desses 7 tipos climáticos, nós vamos ter subclimas. Climas que são parecidos, que são bem semelhantes, mas que não são propriamente os climas que a gente vai falar. Então, por exemplo, vamos começar aqui do polar. Para a gente falar sobre o clima polar, vamos ver as características dele. Primeiro, é o que a gente chama de clima microtérmicos, ou seja, aqueles que estão mais próximos dos polos. Então são climas mais frios, tem menor incidência de temperatura, então climas microtérmicos. Temperaturas muito baixas, pouca ocupação humana, para dificuldade, é difícil ocupar essas regiões. A umidade desses locais de climas polares são umidades muito baixas. Não vamos ter uma evaporação muito pequena, porque a temperatura é muito fria. Então a gente sabe, né, que para que haja chuva é necessário que haja calor para aquecer a água, fazer com que ela se torne vapor e ela caia precipitando. Nesse caso, essas regiões, como a temperatura é muito fria, nós não vamos encontrar muita chuva. Aliás, as precipitações que nós vamos ter nessas regiões são todas em formas de neve, nós não vamos ter chuva, vai ser só neve. Verões muito curtos, geralmente 3 meses de verão somente, bem curto, e mesmo assim nós vamos ver que esses verões têm temperaturas muito próximas de zero, são temperaturas muito baixas, porque no inverno elas são abaixo de zero, tá ok? Nós vamos ter uma alternância de iluminação nessas regiões, porque a Terra não gira de forma homogênea, ela gira se inclinando de um lado e de outro. Então, quando ela se inclina e deixa esse polo voltado para o Sol, nós vamos ver que vai ter claridade durante 24 horas. Então, nós vamos ter aí, no verão, vários dias com 24 horas de sol seguidas. E nós vamos ter a mesma coisa quando acontece no inverno. Ela vai ficar de costa para o sol. Então nós vamos ter vários dias aí com ausência total de luz solar durante 24 horas. Todos esses dias serão noite. Inclusive tem um filmezinho para quem gosta de filme de terror aí. É um filme de terror, mas mostra isso aí. Se chama 30 Dias de Noite. É um filme que mostra um monte de vampiro lá. Mas é interessante vocês verem. Quem gostar de filme de terror, né? Porque ele mostra essa questão de regiões polares ficarem até 30 dias sem a luz solar, só noite, 24 horas só de noite. Quem quiser assistir aí, eu vou deixar a imagenzinha para vocês aqui em cima, 30 dias de noite, tá? Por que acontece tanto então dessas regiões não terem tanto calor? Primeira coisa que a gente mostra, né, eu já mostrei para vocês na sala, expliquei isso na sala. A incidência de raios solares ela chega primeiro no centro do planeta. Então, à medida que que o planeta vai tendo uma latitude mais alta, a luz solar demora mais para chegar, ela chega com menor incidência, são regiões mais frias. Olha como uma coisa leva a outra. Como essas regiões têm superfícies muito claras por causa da neve, essa superfície muito clara, ela reflete a luz solar. Então ela tem menor retenção de calor, menos radiação,
Portanto, a gente vai ter climas mais frios ainda, porque lá tem muita neve. Regiões onde tem muita neve, onde é muito claro, a tendência é de que não consegue reter muito calor, tá? Mas aí, junto com esse clima polar, como eu falei, isso aí, ele não é um clima separado, é o clima subpolar. Esse clima subpolar faz parte dessas regiões polares, porém, como a gente fala, sub, quer dizer que ela está em cima daquela linha do círculo polar ártico. Então ela está um pouco mais abaixo, considerando a latitude, do que estaria o clima polar propriamente dito. O clima polar está lá sob mais ou menos média de 90 graus de latitude, né, lá em cima do planeta. Esse clima subpolar ele vai estar aí variando entre 50 e 70 graus de latitude. Essa diferença de 50 e 70 graus de latitude faz com que haja uma temperatura um pouco mais amena, ou seja, um pouco mais quente do que na região polar. Tá? Isso aí é normal a gente ter nessa região subpolar aí. Então as médias temperaturas e as precipitações de neve, principalmente, são um pouco menores que a polar. Nós vamos encontrar isso aí na região do Canadá, principalmente. São regiões ali que ainda dá para se habitar. Tem um pouco mais de vegetações um pouco mais complexas, mas principalmente a gente vai ter a possibilidade de ter ocupação humana muito mais do que a gente vai ter nas regiões polares propriamente ditas. Segundo clima que a gente vai falar, clima temperado. Clima temperado, pessoal, a gente já viu que a Terra ela tem vários paralelos que a dividem. A central vai ser a linha do Equador. As duas linhas que estão abaixo e acima da linha do Equador, considerando essa linha do Equador sempre latitude zero, tá? Latitude zero na linha do Equador. A linha logo acima e logo abaixo da linha do Equador são os trópicos. Abaixo o trópico de Capricórnio, acima o trópico de Câncer. E aí nós vamos ter acima dessa ainda a linha do círculo polar. Lá em cima o Ártico, lá embaixo o Antártico. São as duas linhas que nós temos aqui definindo o planeta. Então o que é esse clima temperado? Ele está nessa zona temperada, que é justamente entre a linha do trópico e o círculo polar ártico. E a linha do trópico e o círculo polar antártico, lá embaixo. Então nós vamos ter uma zona temperada norte e uma zona temperada sul. A zona temperada norte entre o trópico de Câncer e o círculo polar ártico. A zona temperada sul entre o trópico de Capricórnio e o círculo polar antártico. Quais são as características? Primeira coisa, esses climas são os que a gente chama de climas mesotérmicos, porque eles estão no meio. Nem são climas microtérmicos, muito frio, nem climas macrotérmicos, climas mais quentes. Eles estão no meio, climas mesotérmicos. Tem as 4 estações do ano muito bem definidas, né? Primavera, verão, outono e inverno. Bem definidos esses 4 climas. Verões muito quentes, invernos muito frios. Isso aí a gente vai ver uma amplitude térmica muito grande. A gente vai ver regiões, épocas de inverno com climas próximos a zero quase, climas muito baixos, e temperaturas no verão muito quentes. Climas aí de 36, 38 graus. Aqui no Brasil a gente tem esse clima temperado lá na região sul. E essa região sul, quem já esteve lá no sul, né, sabe que lá no sul a gente vai ter climas no inverno muito frios, no verão muito quente. Então a amplitude térmica, a diferença entre essa mínima e a máxima, muito grandes nessa região de clima temperado. Outro detalhe, nós vamos ter uma amplitude, nós vamos ter essas regiões com latitudes entre 25 graus e 50 graus, tá? Tanto faz se é 25 e 50 norte ou 25 e 50 sul, essas duas regiões aí, essas duas áreas dentro de 25 e 50 graus é onde vai estar esse clima temperado. Nós vamos ter uma influência, aí outra diferença, tá? Nós vamos ter 2 climas diferentes dentro do clima temperado. Um clima temperado continental e um clima temperado mediterrâneo. O que é o clima temperado continental? Ele sofre uma influência maior da continentalidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que vai ter menos umidade. Continentalidade quer dizer que é mais no centro dos continentes, menos umidade, então amplitude térmica maior. Né? A gente vai ver isso muito nos desertos lá no Oriente Médio. Vai estar em zona temperada e o que vai acontecer no deserto? Muito frio à noite, chega a ter 0 graus à noite e 40, 42 graus durante o dia.
Então, amplitudes térmicas muito distantes dentro do mesmo dia, né? Uma grande amplitude térmica dentro desse clima temperado aí. Por causa dessa continentalidade também, a gente vai ter menos chuvas nessas regiões, né? Regiões que são temperadas, mas que por essa continentalidade, por ter menos ventos, menos correntes de ar úmida, elas acabam sendo um pouco mais secas. Regiões desérticas, inclusive. E nós vamos ter o clima mediterrâneo. Esse clima mediterrâneo ele é influenciado principalmente pelo mar Mediterrâneo. Mas não só pelo mar Mediterrâneo, porque lá na Califórnia nós vamos ter clima mediterrâneo também. E a influência desse clima mediterrâneo já vai ser do Oceano Pacífico. Mas o nome desse clima veio por causa do mar Mediterrâneo. Então nós vamos ter uma maritimidade por causa desse mar Mediterrâneo influenciando diretamente nesse clima. E olha como é diferente, tá? Nesse clima, por ser próximo a deserto, são climas próximos a deserto. O mar Mediterrâneo, a gente vai ter próximo dele ali deserto do Saara, Oriente Médio, tudo próximo do mar Mediterrâneo. E lá na Califórnia também a gente vai ter os desertos centrais dos Estados Unidos influenciando diretamente no clima dessas regiões. Então a gente vai ter lá uma coisa um pouco inversa do que acontece na nossa região aqui. Nós vamos ter verão muito seco, ou seja, muito calor e muito seco, e nós vamos ter invernos a menos, invernos um pouco mais, não tão quentes, não tão frios, invernos não tão frios, e com incidências grandes de chuva. Então vai ser verão seco, invernos úmidos, invernos com chuva. Aqui pra gente é ao contrário, aqui a gente já tem inverno seco, né? Mês de julho ali é seco, e verões agora, final do começo do ano, muita chuva. O terceiro clima que a gente vai falar vai ser o clima tropical e o clima tropical continental. Esses climas já são climas megatérmicos, ou seja, climas muito, muito quentes, onde tem maior incidência de raio solar. Onde vai ser esses climas tropicais? Entre os dois trópicos. Certo? Trópico de Capricórnio, Trópico de Câncer, no meio desses climas, no meio dessas linhas, nós vamos ter esses climas tropicais. Altas temperaturas ao longo do ano, verão muito úmido, muita chuva, inverno muito seco, pequena amplitude térmica. Nós vamos ter amplitude térmica muito curta, então mesmo que seja no inverno ou no verão, as temperaturas vão estar sempre próximas umas das outras, a mínima e a máxima. Então a gente vai ter climas aí entre 27, 28 graus até 36, 37 graus. A amplitude térmica pequena, se a gente for considerar que a amplitude térmica lá nas regiões temperadas é entre 0 e 40, né? Vai ser muito maior. Então, amplitude térmicas pequenas. Nós vamos ter, dentro desses climas, subclimas. Quais são os subclimas tropicais? Nós vamos ter o tropical de altitude. O que é o tropical de altitude? Esse tropical de altitude é um clima encontrado em grandes, em altas montanhas. A gente vai encontrar muito eles, tanto na Cordilheira dos Andes quanto no Himalaia. São climas tropicais em áreas de montanhas. Temos, detalhe, né? A gente vai encontrar nesses climas aí, incidência inclusive de neve no topo dessas montanhas. Clima tropical semiárido. Semiárido não é a mesma coisa que deserto. Nós vamos ter, são os famosos desertos tropicais. São climas que têm baixa precipitação ao longo do ano, mas ainda se encontra chuva. Igual acontece no Nordeste brasileiro, que é um clima semiárido, não um tropical semiárido. É um clima tropical, mas que tem uma incidência muito pequena de chuva. Não tem chuva igual o clima tropical propriamente dito tem. E nós vamos ter os climas de monções. O que são os climas de monções? Eles são encontrados principalmente no sul e no sudeste asiático. E eles apresentam chuvas muito fortes durante o verão. Por que acontece isso? Porque é uma forte atuação de massas oceânicas úmidas, massas de ar. Então, massa de ar que vem de um trópico e do outro trópico, empurrando essas massas de ar, obviamente, são massas muito úmidas, que empurram essas massas de ar úmidas, essa umidade, para dentro desse clima tropical de monções. Então, obviamente, se essas massas de ar são muito quentes, elas jogam esse ar para cima e esse ar quente para cima e provoca muita chuva nessa região. Acontece em algumas situações da gente ter alguns invernos muito secos.
Então são esse clima de monções tem esse verão com chuvas muito fortes e invernos mais secos, bastante secos. Isso porque tem essas massas de ar continentais, são massas secas que empurram essas massas de ar úmidas para fora do continente. Então a gente vai ter aí o clima tropical continental desse centro dos continentes, essas massas continentais empurrando para fora. Nesses climas de monções, a gente vai ter ali Hong Kong, Índia, no período do verão, o período de plantio de arroz principalmente, que é a região encharcada para se plantar arroz, e nós vamos ter no inverno, como é mais seco, o período da colheita desse arroz aí. Próximo clima, quarto clima tropical úmido. Esse clima tropical úmido, eles são climas com altas temperaturas ao longo do ano e elevada pluviosidade, ou seja, muita chuva durante o ano inteiro. O ano inteiro nós vamos ter chuva. A gente vai encontrar isso muito na região atlântica do Brasil, né? No litoral brasileiro, na Mata Atlântica. Então nós vamos ver uma influência da maritimidade, ou seja, esse vento úmido que vem do oceano, influenciando muito essa região costeira do Brasil. Destaque nesse clima para o verão, obviamente, que é onde tem maior incidência de chuva. E nós vamos ter aqui já o nosso quinto clima, um clima tropical super úmido, ou também chamado de clima equatorial. É aquele clima que está bem embaixo da linha do Equador. Esse clima super úmido, equatorial, ou tropical super úmido, vai ter uma elevadíssima média térmica anual, ou seja, vai ser calor o ano inteiro. Quem já esteve na região norte do Brasil sabe que não faz diferença se é inverno, se é verão, vai estar fazendo muito calor. Nós vamos ter uma baixíssima amplitude térmica, não vai ter diferença quase nenhuma. Nós vamos ter uma grande pluviosidade, vai ser a região das florestas tropicais, a floresta da Amazônia, floresta do Congo. São florestas muito densas e com elevadíssimas temperaturas e muita chuva. Na Amazônia chove praticamente todo dia. Normal que chova todo dia. Então é uma característica desse clima equatorial. Bom, é muito influenciado pelas zonas de convergência intertropical. O que é essa zona de convergência? É esses ventos alísios que a gente fala, né? São os ventos que vêm dos trópicos e se encontram na linha do Equador. Esses ventos alísios, eles são quentes e úmidos, vêm do oceano para dentro do continente, e exceto em situações onde acontece o El Niño, que a gente chama El Niño, é um fenômeno onde esses ventos acabam vindo mais secos ao invés de virem úmidos, e aí são anos que tem muito poucas chuvas nessas regiões, mas é um fenômeno que acontece de anos em anos. O normal é que esses ventos alísios sejam influenciadores muito grandes dessa zona de convergência intertropical, que é uma quantidade de chuva muito grande nessas regiões. Sexto clima desértico. Esse clima desértico, ele tem uma grande amplitude térmica, como eu falei. Climas que têm muito calor durante o dia e muito frio durante a noite. São climas de alta pressão tropical, muita pressão atmosférica naquela região. Isso faz com que haja pouca chuva, né? Muita pressão atmosférica. Esses ventos úmidos acabam não chegando, vão estar geralmente na latitude 30, mais ou menos norte ou sul. Encontram-se geralmente barreiras orográficas, ou seja, são paredes naturais, montanhas, que fazem com que as chuvas e a temperatura nesse local sejam muito diferentes das áreas de região tropical, por exemplo. Essas barreiras orográficas não deixam que os ventos úmidos cheguem até o interior daquele continente. Então nós vamos ter ali naquelas regiões muito poucas chuvas. Outro detalhe importante também que existe muito nessas regiões desérticas, principalmente ali no Oriente Médio, no Chile, a gente vai ter muito isso também, é que as correntes marítimas frias resfriam muito a água dessas regiões, e por resfriarem muito a água dessas regiões, acaba chovendo muito pouco também. Um pouco evaporação, automaticamente
pouca chuva. Então a continentalidade é muito mais forte que a maritimidade nessas regiões aí. A gente tem como subclima desse clima desértico o clima semiárido, né, que é o semiárido que a gente tem aqui no Nordeste brasileiro, onde há precipitações maiores, né, tem que ser maiores que 250 milímetros anuais. Então, se tem mais de 250 milímetros anuais, próximo a 250 milímetros anuais, e uma irregularidade grande, provavelmente que esse clima é considerado semiárido e não totalmente árido. E o último clima que a gente vai falar aqui é o clima frio de montanha. Esse clima frio de montanha, ele vai ter altitudes muito grandes, né? Tem no 1.200 metros, igual nós estamos aqui em Cristalina, não é considerado frio de montanha. Frio de montanha é clima aí de 3, 4 mil metros de altitude. Nós vamos encontrar esses climas aí na Cordilheira dos Andes, na Cordilheira do Himalaia, né? Quem já viu algum filme aí sobre o Monte Everest, a gente vai ver que no topo dele a gente vai encontrar neve, né? É um clima muito parecido com o clima polar, neva, não chove nessas regiões, muito frio. E também tem aquela questão do que a gente chama de albedo, né? Que é a claridade daquela região. Como é muito claro, reflete muito a luz solar, então ele não absorve calor ali, automaticamente vai ter uma região mais fria, tá ok? Vamos para a próxima parte da aula agora. Essa parte da aula a gente vai falar agora dos biomas. Eu vou botar algumas imagens na tela para vocês e vamos falar em cima dessas imagens, tá ok? Vamos lá. O que é bioma, gente? Bioma é uma área geográfica onde são encontradas flora e fauna próprias, tá? Apresenta condições climáticas muito específicas daquela região. Em todo o globo, nós vamos ter 8 biomas distintos e vamos falar agora sobre cada um deles, tá ok? O primeiro bioma que nós vamos falar é a tundra, e lá apresenta a vegetação de musgos e lynx, que é essas imagens que nós estamos mostrando aí agora. Na tundra, apresenta-se o solo permafrost, que é um solo permanentemente congelado com camadas perenes de gelo no seu subsolo. Ela é encontrada no sul da região ártica, na Escandinávia, no Canadá, no Alasca e na Groenlândia. O próximo bioma é a taiga, ou floresta boreal, que apresenta uma vegetação bastante homogênea, ou seja, toda igualzinha. Nessa região há queda de neve intensa e são encontradas muitas plantas aciculifoliadas, que são essas plantas que apresentam essas folhas semelhantes a agulhas. Esse bioma é principalmente encontrado no Canadá e na Eurásia, região que fica entre a Europa e a Ásia. O próximo bioma são as florestas temperadas, que são densamente povoadas e têm um desmatamento intenso nas suas regiões. Nesse bioma, nós encontramos muitas árvores caducifólias ou decíduas, que perdem suas folhas no inverno ou no outono, dependendo das regiões. Nessas florestas predominam arbustos e plantas suculentas, que são plantas que acumulam água no seu interior. Essas florestas são encontradas principalmente no leste da Ásia e dos Estados Unidos, no oeste da América do Norte, norte da África e sul da Austrália. Outro bioma bem popular para nós são as florestas tropicais, que são perenes, ou seja, nunca morrem e têm uma biodiversidade muito elevada. Essas florestas apresentam vegetação heterogênea, ou seja, muito variadas, e plantas latifoliadas, com folhas largas e grandes. Essas florestas ficam entre os trópicos e são cortadas pelo Equador, tendo como principais exemplares a amazônica, a da Indonésia e do Congo. O próximo bioma é a savana, de formação herbácea arbustiva e de raízes profundas e ramificadas. Apesar de ser popularmente conhecida pelas savanas africanas, tem também exemplares no Brasil, como é o caso do cerrado. Essas savanas são comumente encontradas na África, na Austrália e na América do Sul. Os próximos biomas são as pradarias e os estepes, que possuem características muito parecidas umas com as outras. São regiões que geralmente são desérticas ou com estiagens bastante prolongadas, tornando assim regiões secas. Nos estepes, nós encontramos o solo Chernozem,
que é um solo negro, muito fértil e de origem vulcânica. São encontrados nas planícies russas, na Hungria, na Ucrânia e aqui no Brasil, no nosso Pampa Gaúcho. O último bioma dessa aula é o bioma desértico, que apresenta vegetação escassa e uma alta amplitude térmica. Nessa região encontraremos as plantas xerófilas, como exemplo do cactus, plantas altamente adaptadas para o clima seco. Bom, amigo, nessa foi a aula de hoje, então. A gente já viu um pouquinho sobre os climas e os biomas do planeta. Vou deixar para vocês aí 2 atividades extras. Nós vamos fazer as atividades do livro, como eu já falei com vocês, como a gente está acostumado a fazer. Vamos dar foco naquelas atividades objetivas que a gente tem no livro, desse módulo. E nós vamos fazer o seguinte, eu vou deixar 2 atividades na descrição aí em cima, tá? Logo acima aqui vai ter a descrição dessa aula. Eu vou deixar lá as 2 atividades. Melhor, vou fazer diferente. Vou deixar essas 2 atividades, vou postar elas para vocês como atividades à parte. Vocês vão fazer elas para mim. Vão procurar lá agora atividades lá. Vai ter as 2 atividades, vai ter as 2 atividades dentro 2 questões dentro da mesma atividade para vocês fazerem, ok? Vai ter um prazinho para vocês fazerem lá. Eu vou deixar também na descrição do vídeo qual que é esse prazo, mas vou deixar para vocês aí um prazo mais longo. Não esquecer de fazer os vídeos do seminário para aqueles que ainda faltam fazer o seminário. Até a próxima aula. Valeu. Beijão para vocês. Tchau.